Boa tarde, flores da tarde. Consegui me organizar aqui pra gente bater o papo que eu prometi ontem. Já anotei tudo aqui nos tópicos. Vou tentar fazer aqui numa uma rajada só pra ver se a gente desenrola esse assunto de uma vez. E aí, o que eu posso te dizer? Você que tá assistindo essa story agora, tem um monte de gente nova aparecendo aqui. Deve ser por causa lá do compartilhamento do post da Academia do Jejum. O meu emagrecimento, ele tem muito mais a ver com o que Deus está fazendo na minha vida do que de fato um desejo só de ficar magra e bonita. Tem a ver com o quanto o amor de Deus por mim me constrangeu ao ponto de eu querer cuidar do meu corpo para ficar mais parecida com Jesus e para alcançar o céu, para poder ser exemplo para os meus filhos e para poder ter, eu até anotei aqui, para eu poder ter longevidade, saúde e para eu refletir o poder e a glória de Deus, para eu refletir o cuidado do meu Pai por mim, o meu Pai Celestial por mim. E para eu falar um pouquinho para vocês sobre isso, eu preciso falar sobre como tudo meio que foi acontecendo. O que você precisa, filha? Tá dentro do bolso da roupa da mamãe. Ali, ó, aquela roupa. Tudo começou quando eu entreguei minha vida para Cristo. Quando eu invoquei a presença de Deus para minha vida, confessei com a minha boca Jesus como meu Senhor, meu Salvador. E apesar de quando eu me entreguei para Jesus, eu disse assim: olha, eu sou assim, eu bebo, eu fumo, eu falo palavrão, eu não vou abrir mão de nada para fazer a tua vontade, mas eu quero caminhar contigo, gente. Enfim, a hipocrisia. Não sabe de nada, inocente. E aí Deus começou ali fazer algo no meu coração. Mesmo eu entregando a minha vida para Ele, eu fui colocando um monte de limites e falei, ó, se a gente for caminhar junto, vai ser nos meus termos. Mas o amor de Deus, gente, é surreal. Depois eu vou ler um versículo aqui para vocês. Enfim. E aí, eu comecei a caminhar com Jesus. Nossa, dá vontade de contar tudo. Eu tinha depressão pós-parto e não sabia. Numa dessas crises depressivas, eu fui parar dentro de uma igreja estranha, com gente esquisita. Renato Russo, não tô legal. Tava muito estranho aquele lugar. Mas era um lugar onde a presença de Deus se fez presente. Os meus olhos estavam muito impuros para ver a pureza da presença e da grandeza do que estava acontecendo ali dentro daquele lugar. Por isso eu te recomendo, se você estiver num lugar, num momento ruim da tua vida, vá até uma igreja, porque você pode achar meio ridículo. Eu saí de casa para ir num bar naquele dia. E depois daquele culto eu fui pro bar. Mas naquele culto eu fui curada da minha depressão e eu não sabia que eu tinha, mas um dia uma mulher lá falou para mim. Ela falou assim: a tua sepultura estava aberta, eu tô fechando. E a depressão que tem dentro do teu coração, ela fez assim com a mão, Deus está tirando. E, gente, na hora que ela fez assim com a mão e como se tirasse algo do meu coração, na hora o meu choro cessou e eu ainda fiquei por meses esperando aquelas crises depressivas voltarem. Depois que eu fui entender que a depressão, ela tem assim essas crises, né? E nunca mais aquilo voltou pro meu coração. E ali Deus começou a fazer uma obra. E quanto mais... É inexplicável, por isso que eu digo... O amor de Deus é a coisa mais maluca que vocês podem experimentar na vida de vocês, mas é a melhor coisa do mundo, ao ponto de você querer isso além de qualquer outra coisa. E o mais importante desse vídeo, até anotei aqui, que a mensagem disso aqui tudo é que a mensagem da cruz, ela é sobre... ela não é, eu anotei aqui, a mensagem da cruz, ela não é sobre motivação, autoajuda, não é sobre prosperidade, não é sobre, sabe aquele papo assim de tipo, que muitas vezes a maneira que eu mesma comunico aqui parece assim que Jesus é um coach.
Mas existe uma coisa, não é essa a mensagem. A mensagem da cruz é sobre você negar a você mesma, pegar a tua cruz e seguir a Jesus. Só que nessa jornada que você começa a fazer com Deus, você vai receber vida em abundância. Imagine uma vida abundante. Uma vida abundante é uma vida cheia de ânimo, é uma vida cheia de ajuda do alto, é uma vida, sim, próspera, farta, abundante em todas as áreas da vida. E uma dessas áreas da vida é o cuidado com o teu corpo, que foi o que tocou meu coração. Um dia eu estava fazendo uma mentoria com uma pastora da igreja que eu frequentava na época. Eu lembro que eu paguei quase R$1.000 na mentoria. E eu falei, bom, já que eu paguei, eu vou fazer tudo, mas eu vou aprender a caminhar com Jesus, eu vou aprender a ouvir a voz do Espírito Santo, e eu ansiava por muitas respostas. E aí uma das coisas que ela mandou a gente fazer foi tomar um banho e pedir para o Espírito Santo visitar a gente durante aquele banho. E eu achei assim muito estranho aquilo. E eu falei, bom, vou fazer. Eu paguei, por mais que seja estranho, eu vou fazer. E fui tomar meu banho. Coloquei um louvor, deixei assim uma luzinha mais apagadinha para também dar uma relaxada. Mãe, né, gente? Qualquer oportunidade tem que aproveitar. E aí eu peguei, entrei naquele banho e eu comecei a pedir para o Espírito Santo. Eu fui sincera, eu falei, Deus, tá meio estranho isso aqui. Eu nunca pedi para o Senhor me visitar num banho. Mas, se for da tua vontade, toca o meu coração, fala comigo aqui. E eu lembro que a água começou a cair no meu corpo. Eu falei assim, que essa água sejam as águas que fluem do trono do céu, que lave o meu corpo, que me purifique, que me limpe para estar na tua presença e tal. E tá tudo bem até ali. Quando eu peguei o sabonete, gente, que eu fui passar assim no meu corpo, a hora que eu comecei a passar, começou a sair da minha boca, naturalmente, as seguintes palavras: bendito é o teu corpo, bendito é o teu corpo. E eu comecei a chorar, e eu comecei a lavar o meu corpo, e essas palavras saíram da minha boca: bendito é o teu corpo, bendito é o teu corpo. E eu achei que aquilo era por causa do... Ô filha, vai lá pra sala, deixa a mamãe terminar aqui, tá bom? E eu achei que essas palavras eram por causa do cigarro. Eu não achava que era por causa de compulsão alimentar, gula. Tem uma outra coisa também que eu achei que era, mas eu não vou poder falar pra vocês aqui. Porque eu acho que o Instagram nem vai deixar, se bem que agora, né, tá tudo liberado por aqui, né? Espero que eles não comecem a censurar quando a gente fala de Jesus, porque, gente, é só falar Jesus aqui que o Instagram, ó... Então, resumindo, comportamentos sexuais também, acho que vocês vão conseguir me entender. Mas quando eu começou a falar ali de bendito é meu corpo, eu achava que era por causa do cigarro. Passaram-se 2 meses e eu parei de fumar. Eu já tinha parado de beber, e aí eu parei de fumar, e depois passou um tempo, sabe aqueles... resumindo, parei de beber, 2 meses depois eu parei de fumar, e eu achei que era isso que eu tinha que fazer, que meu corpo era bendito e que eu não podia ficar fumando e com aquele cheiro e viciada nisso e dependente disso, que isso não agradava a Deus e tal, né? Porque, gente, não tem nenhum versículo na Bíblia que fala pra você não fumeis, não fumarás. Não, mas fala que a gente não deve ser dominado por nada, que somente que a gente tem que fazer aquilo que agrada a Deus, e que se a gente é dominado por algo, aquilo é como um Deus para nós. Então, eu lembro que quando eu orava para eu parar de fumar, assim, eu via um altar cheio de bituca, cheio de coisa, sabe? E aí, Peraí, gente, só um pouquinho. Filha, vem aqui, Maia. Vem aqui, filha, a mamãe vai te falar só uma vez, tá? Não vem mais aqui. A mamãe tá fazendo um vídeo aqui bem importante. Combinado?
tem coisas que eu quero falar pra vocês que eu não quero que ela escute. E aí, resumindo, onde que eu parei? Na questão do cigarro, né? Ah, tá, que eu vi um altar. E eu lembro que o Fernando, ele tinha parado de fumar em abril. Quando eu parei foi em agosto. E eu falava assim pra Deus, eu falava, Deus, faz um milagre. Porque o Fernando, assim, de um dia pro outro, ele falou assim, não vou mais fumar. E aí ele simplesmente parou de fumar e a vida seguiu normal. E até hoje é assim. E quando eu pedia para parar de fumar, Deus falava no meu coração. Repetindo aqui, quando eu falo Deus fala no meu coração, eu não estou falando que uma voz do céu vinha e falava, Vanessa. Não. É algo que testifica com você. É algo que você sabe que não vem de você, mas que testifica com o teu espírito, sabe? A Bíblia explica bem isso, eu não sei explicar muito bem. E aí, Deus falava no meu coração assim, ó, com você não vai ter milagre, minha filha, com você vai ser processo, porque você fez um altar para isso na tua vida. E, gente, quem me conhece, eu gostava de fumar, meu Deus do céu, assim, ó, até hoje, eu, assim, se eu pudesse, eu voltaria. Se eu não tivesse Cristo, se eu não entendesse o quanto isso entristece a Deus, o quanto isso me afasta de Deus, eu hoje mesmo ia lá na padaria, comprava um cigarrinho e voltava a fumar. Eu gostava. E eu lembro que eu dizia para Deus, eu falava, Deus, eu não sei se eu vou conseguir fazer isso. Eu não consegui fazer isso nem pela minha filha quando eu estava grávida dela. Vocês têm noção, gente, do grau que era isso? Quando eu parei de fumar, eu fiquei 7 dias de cama, com conjuntivite severa nos 2 olhos, garganta infeccionada, febre, dor no corpo. Foram 7 dias, assim, definhando. 15 dias depois que eu tinha parado, me deu 5 minutos, eu falei, ninguém manda em mim, eu faço da minha vida o que eu quiser. Comprei, gente, cigarro solto, fumei. No mesmo jeito que eu coloquei na boca, eu comecei a vomitar. E na hora que eu acabei o vômito, assim, eu já comecei a chorar, fui pro banho, comecei a tomar um banho como se eu estivesse suja. Liguei pra minha mãe, pra minha irmã, falei, eu preciso que vocês orem por mim. Eu fumei de novo, isso é como se tivesse, assim, dilacerado a minha alma, assim, por dentro, sabe? Foi uma coisa muito esquisita, gente, não sei explicar pra vocês. E desde aquele dia, aí o Fernando chegou em casa, eu também me ajoelhei e falei, amor, ora por mim, eu preciso confessar pra você isso, eu não consegui, eu tropecei, eu caí, me ajuda. Ele orou por mim e depois daquele dia eu nunca mais fumei até hoje. A bebida era uma coisa também que era uma coisa maluca, assim. Eu e o Fernando, a gente abria e fechava os bares, sabe? Chegava em um bar, fechava o bar, a gente atrás de outro, atrás de outro, atrás de outro. E era todo dia, e não era pouco, era muito, e nosso dinheiro ia nisso, só pra isso. Eu lembro que às vezes o Fernando falava assim, Vanessa, por que a gente não compra uma roupinha pra você? Vai lá, compra. Eu falava assim, não, dá pra... Isso daí eu gasto no final de semana tomando umas cervejinhas com a galera, não sei o quê. Olha isso. Eu calculava as coisas, no tanto de cerveja que eu ia poder beber ou não, sabe? Tudo que a gente ia fazer tinha que ter bebida. Tudo que a gente ia fazer tinha que ter bebida. Vai pra praia, vai almoçar, vai jantar, vai passar uma tarde com os amigos. Tudo tinha que ter bebida. E se tinha bebida, tinha o triplo de cigarro. Sabe, uma vida assim, um ciclo destrutivo, escravo. Hoje eu enxergo assim. No passado eu enxergava, nossa, que vida maravilhosa, e postava, bebendo, e tá. Achava que era uma graça, que tava, nossa, arrasando. Mal sabia eu, né? Enfim, sem falar, né, da vida, a, da vida... Ai, gente, é muito complicado falar disso aqui, porque eu não sei se a Maia tá por ali. Não, mas acho que a porta tá fechada. Mas, assim, a vida... a vida sexual, o comportamento sexual totalmente disfuncional, totalmente desequilibrado, totalmente deturpado, totalmente imoral, enfim. Até nisso, que eu também achava que era impossível Deus tocar. Deus tocou.
E aí, ao longo desses últimos 3 anos, Deus começou a me constranger em relação ao meu corpo. E começou a me constranger no sentido de cuidado com o meu corpo. E aí eu queria ler um versículo aqui para vocês, que fala assim, ó. Gente, eu não sei se eu vou conseguir achar tão rápido os textos, eu ia deixar... Ai, achei. Eu ia deixar tudo separadinho, mas acabei não deixando. Eu vou deixar aqui na tela daí para vocês também, tá? Mas 1 Coríntios 6, versículos 19 e 20. Depois leiam o 18 também, tá? Eu vou ler o 18 para vocês também, depois. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Vocês sabem que preço foi esse? Foi o preço de sangue de Jesus na cruz. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Entenderam o que eu quis dizer? Que quando a mensagem de Deus, a mensagem da cruz é sobre você negar você mesmo, pegar a tua cruz. E o que significa pegar a tua cruz? Pegar a tua cruz é você caminhar para a morte, para a tua morte, para que você possa viver para Cristo. Vanessa, que papo de maluco. É papo de maluco. A Bíblia fala que é papo de maluco. Ela fala que para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus, mas para quem perece, que era onde eu estava antes, é loucura. Mas é isso que, essa é a mensagem de Jesus, para que a gente conheça o que ele, a verdade que ele carrega, para que a gente seja liberto de uma vida de escravidão dos nossos próprios desejos e possa ser livre e satisfeitos nele. E isso me constrangeu, porque o amor de Deus, ele foi tão grande ao ponto do único filho dele morrer na cruz por mim. E o Espírito Santo, quando eu aceitei, acreditei nesse sacrifício, o Espírito Santo passou a fazer morada em mim. E eu falei, que tipo de morada eu estou sendo? Como que eu posso ser templo do Espírito Santo? E aqui nesse versículo fala, vocês não são de si mesmos. E aí eu penso, o que eu estava fazendo com esse templo? Vocês acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? E aí o que eu estava fazendo? Eu estava destruindo o templo do Espírito Santo. Eu estava destruindo a casa que ele deseja habitar. E como que ele vai habitar se eu estou tentando destruir? Vocês estão entendendo que não tem lógica? E é por isso que eu disse, a mensagem da cruz não é sobre motivação, autoajuda, prosperidade, mas caminhar com Jesus é ter uma vida motivada, com a ajuda do alto e abundante. Porque Deus cuida dos detalhes, inclusive de você cuidar do teu próprio corpo. E aí você pode pensar assim, ai Vanessa, peraí, deixa eu ver. Ai Vanessa, mas por que você... muitas pessoas diziam assim pra mim, Vanessa, toma um remedinho que chama assim, 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 só a injetar, toma tal comprimido, tal, é um tarjinha preta, não sei o que, Vanessa, faz bariátrica, nananana. Gente, mas tanta coisa. E aí, eu fiquei numa reflexão sobre isso, e eu entendi uma coisa, que eu poderia pegar o caminho mais curto e fazer o emagrecimento acontecer rápido, resolver essa questão do peso, do tamanho, da gordura, de não sei lá o que. Mas, se eu pegasse esse caminho mais curto, eu ia deixar de experimentar transformações na minha vida que eu jamais iria viver se eu pegasse esses atalhos. Eu tenho que fazer um caminho para que
as virtudes de Deus sejam forjadas em mim. Lembra que eu falei que o alvo do meu emagrecimento, o principal alvo do meu emagrecimento é ser mais parecida com Jesus, refletir a glória de Deus e a beleza dele também, porque tudo que Deus faz é tão bonito, é tão harmonioso, é tão bom de apreciar a criação de Deus. Não tem nada grotesco, não tem nada bizarro. As coisas de Deus, elas são alinhadas, são harmônicas. E o meu corpo tava, gente, vocês viram ali, né? E aí, uma das coisas também que mexeu muito comigo é ser um exemplo para os meus filhos. Ser uma inspiração. Dar orgulho para os meus filhos também, sabe? Alcançar o céu. No meio dessa jornada, você vai falar assim, Vanessa, o que emagrecimento tem a ver com alcançar o céu? Vou te falar. Eu até anotei aqui. Olha o tanto de coisa que está sendo forjada em mim desde que eu comecei a cuidar do meu emagrecimento. A preguiça, vencer a preguiça, ser uma pessoa constante. Lembra que uma vez eu compartilhei aqui que eu estava orando a Deus, falando sobre eu querer emagrecer, sobre eu querer ser um instrumento de Deus para poder falar do que Deus estava fazendo no meu coração, na vida de vocês. E um dia Deus falou assim para mim, acho que era meio do ano passado. Deus falou assim para mim, eu não confio em você. Você é preguiçosa e inconstante. Gente, aquilo foi como uma facada no meu coração, sabe? E aí, então assim, ó, preguiça, vencer a preguiça, me tornar uma pessoa constante, me tornar uma pessoa confiável, porque uma pessoa preguiçosa e inconstante, ela não é confiável. Deixa eu ver o que mais, onde é que estava aqui? Preguiça, inconstância, confiança, diligência. Vocês sabem o que é diligência? É uma pessoa ágil, pronta para fazer o que tem que ser feito. Ela é uma pessoa proativa, sabe? Aí vocês vão ver o contrário disso, num outro versículo que eu vou compartilhar com vocês. Domínio próprio, cuidado com o corpo, e eu tô conhecendo cada vez mais do amor de Deus por mim. Porque eu convido ele para sentar na mesa comigo, então eu tô tendo mais intimidade com Deus. Eu tô aprendendo a lançar a minha ansiedade, a minha compulsão diante do prato de comida. Vocês não têm noção, gente, quantas refeições às vezes eu fui fazer. Teve uma vez que eu chorei e eu só conseguia dizer perdão, Deus, perdão, perdão, perdão. Aí você pergunta, né, por que, Vanessa? Porque existia uma pulsão para a morte dentro de mim. Uma pessoa que comia como eu comia, ela tem o desejo de se autodestruir. E aí também tem outra coisa que está sendo curada e tratada e tocada no meu coração, a cura das minhas emoções em relação ao meu corpo, a rejeição, a compulsão alimentar, a minha sexualidade. Lembra que eu estudo análise corporal? Tem 3 razões para uma pessoa ter obesidade: proteção, destaque e força. Proteção, às vezes, é proteção da própria energia e potência sexual. Ela, às vezes, é uma pessoa que não quer mais ser desejada, ou é uma pessoa que ela não consegue dominar a si mesma nesse sentido, nessa área da vida. Então, ela come para cessar isso. Vou dar um exemplo, sei lá, uma pessoa que tem muita vontade, tem uma sexualidade disfuncional e ela é casada. E ela sabe que se ela der uma brechinha, ela vai trair. Ela começa a comer para ninguém desejar ela e ela não precisar fazer isso. Parece loucura, mas é verdade. Ou então uma pessoa que foi abusada sexualmente e ela não quer mais que ninguém deseje ela. Ela começa a comer também para se proteger disso. É uma das causas. Então, é proteção, destaque. Destaque, gente, quanto uma pessoa ganha sendo gorda? Ela ganha, nem que seja o posto de vítima, de coitada, é um jeito dela ter destaque. É um jeito dela receber atenção, ela tá ganhando algo com isso. Ou então,
proteção, destaque, força. Sabe aquelas pessoas que levam o mundo nas costas? Você conta um problema teu pra ela pega aquele problema pra ela e ela começa a resolver e todo mundo desabafa com ela e ela resolve os problemas de todo mundo, mas ela é uma pessoa que carrega o mundo nas costas por isso. E aí ela precisa ser grande, literalmente ela precisa ter um corpo para suportar essa alma tão sobrecarregada, literalmente. Então, a cura das minhas emoções eu levei também aos pés da cruz no meu processo de emagrecimento. E vocês não têm noção do que eu tô vivendo em relação a isso no meu emagrecimento. Gente, coisas do meu passado que eu achava assim que de repente o negócio estava diante dos meus olhos, literalmente diante dos meus olhos, para que eu pudesse pegar aquilo e enfrentar aquilo. Vocês sabem o que significa enfrentar? Enfrentar significa colocar à frente. É olhar para aquilo que precisa ser tratado, que precisa ser curado e deixar que Deus toque naquilo e faça o que tem que fazer para ser curado aquilo no teu coração. Tudo aquilo que você resiste, aquilo persiste dentro de você. Tudo aquilo que você tenta pôr embaixo do tapete, aquilo vai uma hora te fazer tropeçar e cair com a cara no chão. Só que se eu aqui, ó, pegasse um atalho, fosse lá, fizesse uma bariátrica, uma lipoescultura e sei lá. Será que eu ia... Peraí, deixa eu me ajeitar aqui. Será que eu ia viver todo esse processo? Eu não ia viver tudo isso que eu estou vivendo, sendo transformada aos pés de Jesus e tendo ainda por cima o meu corpo ficando mais bonito, mais saudável, ganhando longevidade e ficando próxima de Cristo. Vocês têm noção? Tem muita coisa assim que eu queria ter mais tempo. Ai, meu Deus do céu, tenho que cuidar. Tá doendo minha perna, eu tô sentada na cama. Que eu queria, assim, poder compartilhar com vocês em relação a esse processo de emagrecimento. E por último, eu queria compartilhar com vocês alguns versículos aqui que mexiam muito comigo nesse meu processo. Peraí, gente, eu preciso... eu vou segurar um pouquinho o celular, porque eu não tô conseguindo... Tá ficando dormente minha perna. Deixa eu ver aqui. Os versículos. Provérbios 20, versículo 13. Deixa eu pegar aqui. Provérbios 20, verso 13. Não ame o sono, senão você acabará ficando pobre. Fique desperta e terá alimento de sobra. Gente, quando eu lia versículos sobre preguiça, eu fingia, tipo, fazia louca, sabe? Mas aquilo mexia muito comigo, porque eu era uma pessoa completamente preguiçosa. Eu até tava falando com o Fernando ontem, quando eu era mais nova assim, né? 3 anos atrás, eu limpava a casa, obrigava o Fernando a dividir o serviço doméstico comigo, e eles sujavam as coisas, ou eu falava assim, ai, que trabalho horrível, eu tenho que limpar, no outro dia tem que limpar tudo de novo. E aí, na hora que eu ia fazer de novo, eu fazia reclamando, eu tava pensando, ontem na mesa, eu falei assim, sexta-feira eu deixei a casa maravilhosa, ontem era sábado, a casa já tava um caos, e no meu coração eu fui reclamar disso, e na hora, assim, veio no meu coração, mas qualquer trabalho, você vai fazer repetidamente, muitas vezes a mesma coisa. Reclamar de trabalhar é
É um comportamento absurdamente infantil e preguiçoso, imaturo. Porque a pessoa que entende a importância do trabalho, o quanto isso é um sacrifício que gera o servir, ela não fica reclamando. Ela faz aquilo com alegria. Vocês já pararam para pensar na palavra sacrifício? E ainda mais o cuidado com a casa. Cuidar da casa é um ofício sagrado. Sacrifício, sacro ofício. Ofício sagrado, trabalho sagrado. Todo trabalho onde você está sendo útil, você está servindo pessoas, você está cuidando, gerando algo bom, você está construindo algo com isso, é um ofício sagrado, é um trabalho sagrado, é um sacrifício e vai gerar essa demanda sacrificial. E eu olhava aqueles versículos sobre preguiça e eu era uma pessoa absurdamente preguiçosa. Aí tem um outro versículo aqui, gente, que esse aqui, lembra do curso de planejamento que eu fiz? Eu até coloquei ele como meu versículo da minha palavra do ano. A minha palavra do ano, gente, deixa eu até pegar aqui, é realizar. Minha palavra do ano é realizar. Eu ia colocar ali entre aspas, ou entre parênteses, acho que ainda vou colocar, produção. Produção, Brasil. Eu quero produzir muita coisa para minha família e para vocês aqui esse ano. E não só aqui no meu coração e dentro do meu lar. E aí tudo isso vai refletir aqui no trabalho que eu quero fazer com vocês. Vocês sabem, né? O meu grande sonho, o meu grande propósito, o grande desejo que Deus colocou no meu coração é compartilhar muito, muito, muito mais profundamente o que Deus tem feito no meu coração com outras mulheres, num ambiente onde a gente tenha liberdade e segurança para aprofundar uma caminhada com Jesus, tá? E aí tem outro versículo aqui, o versículo que eu ia falar, né? É em Provérbios 13, versículo 4. Deixa eu pegar aqui. 13, verso 4. Fala assim, ó. O preguiçoso deseja e nada consegue, mas os desejos do diligente são amplamente satisfeitos. Gente, vocês não têm noção. Quanta coisa eu desejava. E eu comia a mente do Fernando assim, ó. Não, porque você tem que fazer isso, porque você tem que fazer aquilo, porque eu não posso trabalhar por causa das crianças, mas você... Nanana. Gente do céu, vocês não têm noção. Eu fazia um tormento assim, ó. Vocês não estão entendendo. E aí, quando eu li esse versículo, eu falei, gente, que hipócrita. Fico comendo a mente do Fernando e eu não sou capaz de cuidar da minha própria casa. Era exatamente isso aqui que eu vivia. Eu não era capaz de cuidar de mim mesma. E eu ficava cobrando que ele fizesse as coisas para realizar os meus sonhos. E aqui dizia, o preguiçoso deseja e nada consegue. Mas os desejos do diligente são amplamente satisfeitos. Aí eu não vou entrar na seara do casamento, da gente ser uma só carne, do quanto quando um muda, o outro também é impactado, enfim. Esse era um dos versículos também principais que eu queria falar com vocês. Aí tem o Provérbios 6, gente, do 9 ao 11, que fala assim, ó. Gente, leiam provérbios, por favor, sério. Não precisa você virar evangélica, crente, não precisa, mas leia provérbios. Aí aqui fala assim, ó, versículo, capítulo 6, versículos 9 a 11. Fala assim, ó, até quando você vai ficar deitado preguiçoso? Quando se levantará de seu sono, tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar? A sua pobreza o surpreenderá como um assaltante e a sua necessidade lhe sobrevirá como um homem armado. Gente, era exatamente isso. Sempre queria dormir um pouquinho mais. Sempre fazia. Quer ver quando eu fumava? Terminava de lavar a louça, parava lá, fumava um cigarro, ficava lesada. Aí ia lá, limpava a mesa, recolhia uma coisa ou outra,
Ia lá, fumava um cigarro, ficava toda lesada, sempre assim. Ai, o que que eu vou fazer perdida? E aqui quando fala de pobreza do preguiçoso, óbvio que a pobreza também, né, de dinheiro, de coisa, mas é uma pobreza, assim, de alma, uma pobreza de espírito, sabe? Uma coisa, sabe assim, aquela pessoa preguiçosa. Eu era essa pessoa. Hoje eu posso falar isso porque se tem uma coisa que eu não sou, gente, hoje é preguiçosa. Porque graças a Deus, 2024 foi um ano que eu mergulhei, jejuei, orei por diligência e constância. E dia 10 de fevereiro vão completar 365 dias aparecendo aqui sem falhar, com exceção dos domingos. Então dá menos que 365 dias. Mas é um ano aparecendo aqui sem falhar. Com filho internado, com TPM, nos meus piores dias. Eu tava aqui falando de Jesus e compartilhando minha jornada com vocês. Então, preguiça e inconstância não fazem mais parte da minha vida, porque Cristo mudou isso no meu coração. O amor dele por mim me faz querer ser mais parecida com ele, porque eu não vivo mais para mim mesma. Eu vivo para agradar a Deus, porque o que agrada a Deus alegra o meu coração e me traz força e vida em abundância. Vocês estão entendendo que Jesus não é coach? Eu não sou coach, mas o caminhar com Cristo rumo ao céu, tendo uma vida que busca a presença de Deus, traz uma vida em abundância. E aí, continuando aqui, Provérbios 10, Provérbios 10, né, versículo 4. Fala assim, ó. As mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes lhe trazem riqueza. Não preciso nem falar nada, né? Hoje, eu me considero uma mulher muito rica porque eu sei o que eu tô construindo, eu sei os filhos que eu tô forjando, eu sei o homem que tá caminhando do meu lado e o quanto eu tenho sido uma auxiliadora idônea do meu companheiro, que é uma só carne comigo. Hoje eu não sou mais uma mulher, como é que fala lá? Que é melhor você ficar num canto da casa ou morar no deserto do que do lado de uma mulher briguenta. Que a mulher briguenta é igual uma goteira, chata. Eu era chata. Se você tá sendo uma mulher chata, para. Vai olhar pro teu umbigo, vai cuidar de você mesma, para você começar a ter riqueza de verdade dentro do teu coração. E aí, deixa eu ver aqui. Eclesiastes 10, 18. Fala assim, ó. Deixa eu pegar. Fala assim, ó. Por causa da preguiça, o telhado se enverga. Por causa das mãos indolentes, a casa tem goteiras. E a palavra que me chamou a atenção aqui é indolente. Eu até anotei. Indolente significa aquele que manifesta pouca vitalidade, que age com lentidão, preguiçoso, apático, ocioso. Gente, eu não sei você, mas eu não quero ser essa pessoa apática, porque eu já fui. Eu lembro que chegava domingo, assim, dia de sol, a Maia acordava, o Fernando acordavam, tudo feliz, assim. Eu pegava e falava, amor, vai sair com ela, eu vou ficar aqui em casa dormindo. Fechava a cortina e ficava dormindo, ou ficava no celular vendo nada de importante. Uma vida completamente apática. Uma vida sem força, uma vida escassa, sabe? A ausência de vida, a ausência de vigor, a ausência de energia. Ai, uma pessoa que sempre deixava tudo para depois, procrastinava, começava e não terminava, começava e não terminava. Procrastinadora. Esqueci de colocar essa palavra ali. Eu não quero ser. Se você não quer, leva para os pés da cruz também. Não escolha atalhos. Provérbios 1, 32.
É um versículo que mexeu muito comigo também, porque fala sobre a inconstância. Provérbios 1:32 fala assim, ó, pois a inconstância dos inexperientes os matará, e a falsa segurança dos tolos os destruirá. Gente, a inconstância, ela é reflexo de imaturidade, de inexperiência. É necessário exercitar repetidamente algo para que você possa ter experiência. É necessário constância para você conseguir ter experiência. É necessário fazer o caminho certo e não pegar os atalhos. Entende? Se eu tomasse um remedinho, se eu fizesse uma cirurgiazinha, eu ia fazer exatamente o que fala aqui, ó. A falsa segurança dos tolos os destruirá. A falsa segurança que os caminhos mais curtos me oferecem iam destruir essa obra tão linda que eu tô vivendo na minha vida. Aí você pode falar assim, nossa, Vanessa, vão fazer 7 meses e você só perdeu 15, quase 20 quilos. Eu vi, gente, muitas promessas, tipo assim, Vanessa, perca 40 quilos em 5 meses. E eu falei, eu não quero fazer isso comigo. Eu quero viver um processo que pode ser lento, mas vai ser para sempre. Eu quero mudar a minha vida para ficar mais parecida com Cristo. Eu quero ser um exemplo para os meus filhos. Eu quero refletir a glória de Deus. Eu quero ser parecida com Jesus. E aí, como consequência, eu quero ficar uma baita de uma gostosa, quero ficar linda. E também quero longevidade, quero saúde. Eu sou morada do Espírito Santo. Tem um evangelista escocês, eu li num livro do Luciano Subirá, que ele falou assim, ó, ele morreu com 29 anos, por falta de se cuidar mesmo. E ele falou, Deus me deu uma mensagem e um cavalo. Eu destruí o cavalo. E agora, o que eu faço com a mensagem? Isso vai ser cobrado. Alguém vai ter que fazer. E aquilo pesou muito no meu coração. Eu sei que eu carrego algo muito forte que Deus colocou no meu coração, muito grande. E eu não posso ser negligente com isso. E eu não posso fazer pouco caso ou agir de maneira omissa ao preço que foi pago pela minha vida. Eu tenho que viver uma vida muito bem vivida para fazer jus. E ainda assim, nunca vai ser suficiente. Então, gente, a mensagem que eu queria compartilhar com vocês aqui. Só quero compartilhar 3 versículos com vocês. 1 Coríntios 6. Já estava aqui, né? Mas acho que eu fechei. Amados Coríntios. 1 Coríntios 6, 19 a 20, que eu falei, né, para vocês já. E o versículo 13 de 1 Coríntios 6. Os alimentos foram feitos para o estômago, e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá ambos. O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deixa eu ver aqui. É isso mesmo. O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Se o meu corpo é para Deus e Deus é para o meu corpo, como que eu vou ficar comendo igual uma porca? Comendo igual uma louca, compulsiva, autodestrutiva, eu não posso falar a palavra mais forte que isso, mas me autodestruindo, entendeu? Não tem como, não faz sentido. Seria hipocrisia da minha parte. Seria muita hipocrisia da minha parte. Eu amo Jesus e nananã, e eu não sou capaz de me controlar diante de um prato de comida. Sou perfeita? Como igual uma lady? Não, erro. Mas eu tô sendo forjada, eu tô sendo mudada, eu tô sendo como um barro nas mãos de um oleiro, sabe? Imagina aquela cena do Ghost lá, o barrinho na mão do casal, lembra?
Para de ir longe nesse pensamento, presta atenção. É isso, eu quero que Deus... É por isso que às vezes eu convido Jesus para sentar na mesa comigo, para que eu possa glorificar Ele com o meu corpo, para que eu possa ser moral diante dos meus comportamentos mais primitivos, sabe? Aí um outro versículo que é lindo. Saiba que você, a gente é muito amada por Deus, gente. A gente é muito amada por Deus. E esse amor, gente, foi assim o que me quebrou, assim, foi o que me constrangeu, me deixou com vergonha mesmo, assim, sabe? Diante do que eu tava fazendo com o meu corpo. Vocês viram ali, gente? Vocês acham que aquilo é normal? Não é normal. Refletia muito sofrimento? Refletia, coitadinha. Mas a gente é responsável por cuidar da gente mesmo. Tomar atitudes, fazer a nossa parte. Olha o que diz aqui no versículo, no Salmo 139, versículo 14. Fala assim, ó. Eu te louvo, porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. No versículo 13 fala assim, ó. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. E esse aqui que eu vou ler agora é o mais chocante. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formada e entretecida, como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer um deles existir. Quando você não era nadica, quando você era um embriãozinho, os olhos de Deus já estavam sobre você, já estavam olhando para mim. É muito amor. Antes dos nossos pais nos verem, os olhos de Deus já estavam sobre nós. Não tem como você, sabe, fingir costume diante desse amor, diante dessa grandeza. É impossível você se colocar aos pés de Jesus e ser tocado por esse amor e continuar o mesmo. Por isso que eu falo, gurias, clamem a presença de Deus, invoquem a presença de Deus. Porque o cuidado de Deus com a gente, o amor dele, não tem como você ser a mesma. Eu tô tentando achar aqui, ó, 1 Tessalonicenses 4, versículo 4. Fala assim, ó. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominada pela paixão de desejos desenfreados, Ou seja, aqui Jesus não está dizendo, olha, eu vou ajudar você, tá? Você não vai mais ter compulsão, eu vou controlar você. Não, tá falando aqui, ó. Cada um saiba controlar o seu corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados. Domínio próprio. Gente, joga aí no Google versículos sobre domínio próprio. Medita nisso. Então, depois de quase 1 hora aqui falando com vocês, essa é a minha mensagem em relação ao emagrecimento. Que, na verdade, não tem nada a ver com emagrecimento. Tem a ver com você viver uma vida aos pés da cruz. É você viver uma vida debaixo de uma enxurrada de amor. É sobre você receber salvação. É sobre você receber refrigério.
é sobre você viver uma vida em abundância com Cristo, tá? Beijo, bom domingo.